Olá, meu povo, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Então, hoje eu vim falar pra vocês sobre a minha primeira impressão na minha primeira visita ao Paraguai. Peraí, se é a primeira impressão, a primeira visita, né? Mas enfim, eis que eu estava feliz da vida em Foz do Iguaçu. Eu fiz uma viagem pra lá meio de supetão, não planejei nada e também não planejei que eu iria no Paraguai. Portanto, foi tudo ao acaso. Já tinha ido nas Cataratas do Iguaçu, já tinha ido na usina de Itaipu, já tinha feito um tour por Foz do Iguaçu, só faltava ir ao Paraguai. Foi então que eu pensei, eu não vou de carro, não vou cruzar a fronteira de carro, porque dizem que no Paraguai o trânsito é meio tumultuado, enfim, eu não conheço, tem aquela burocracia de cruzar a fronteira, vai que eu cruzo lá e depois os caras não me deixam passar de volta e eu tô ferrado. Ou se acontece algum acidente lá no Paraguai, eu não sei como proceder com as questões burocráticas, se é que existe, né? Beleza, então me informei lá no hotel, perguntei pra recepcionista, muito gentil, muito simpática, e ela me explicou como eu fazia para ir ao Paraguai de ônibus. Eu estava uma quadra do terminal lá de Foz do Iguaçu, então tava fácil pra caramba pra pegar o ônibus. Ok, fui lá, né, cheguei no terminal, espero alguns minutos, eis que me vem o ônibus da Argentina. Não era esse, né? O ponto é o mesmo. Aguardei mais alguns minutos e eis que vem o ônibus para o Paraguai. Agora pense num pau velho, pense numa carcaça, pense numa lata velha daquelas que você mandar pro Luciano Huck. Sabe aqueles ônibus que a porta fica batendo, os assentos estão quebrados, o tampão do motor batendo, aquele piso encardido? Esse era o ônibus que levava ao Paraguai. Nem tinha cor mais, de tão desbotado que era, coitado. Beleza, embarquei, cara, maltrapilho, vestindo roupa normal, sem uniforme, conduzindo a lata velha lá. Não sei como eu descobri qual era o valor da passagem, entreguei pra ele um dinheiro, ele abriu uma caixinha de madeira em cima do tampão do motor e procurou lá os trocos em reais para me devolver o meu troco. Tinha moeda real, tinha dólar e tinha a moeda paraguaia, que é, porra, não me lembro qual que é a moeda paraguaia, eu acho que é o Guarani. Enfim, eu vi que tinha 3 moedas diferentes lá naquela caixinha dele. Beleza. Os passageiros também, gente muito simples. Pois bem, vamos para o Paraguai. Dali uns instantes, me toca o celular do motorista. Adivinha? Lá temos o cara guiando o ônibus, trocando as ideias em castelhano com alguém lá no celular. Foda-se. Que importa chegar vivo lá no Paraguai. Ok, continuamos nossa viagem. Chegamos a BR-277, bem na esquina que dá acesso à Ponte da Amizade. Beleza. Pegamos uma fila do caralho na entrada da 277. O povo começou a desanimar e pedir pro motorista abrir a porta e começaram a descer. Desce um, desce dois, desce três. De repente já uns 20 passageiros tinham descido do ônibus. Já tava ficando vazio o ônibus. Eu fui o passageiro 21º. Desci também. Bora para o Paraguai. Beleza, eu pensei que tava perto daquela porcaria lá, mas tinha 1 quilômetro mais ou menos. Cheguei na fronteira, opa, posto legal, posto fiscal aqui da Receita Federal, mas pra caramba, bem estruturado, prédio azulão, todo equipado, muito legal. Fiz aquele zigue-zague lá pelo meio das grades e acessei a Ponte da Amizade. Pra ajudar, aquela ponte ainda estava em obras, era isso que estava ocasionando aquela fila de espera lá do outro lado. Beleza, cruzei o posto fiscal, cruzei a Ponte da Amizade, um caos na Ponte da Amizade, mas é aquele caos que eu já sabia que eu ia encontrar porque já estava acostumado a ver na TV. Cheguei do lado do Paraguai. Posto fiscal lá do lado do Paraguai, bem mais modesto do que no lado do Brasil. Pra quem tem alguma ligação com militares aqui no Brasil, sabe que eles usam a farda impecável, coturno extremamente ilustrado. Lá no Paraguai já vi os policiais com a farda bem menos cuidada, calçado desgastado pra caramba. E beleza, estava em outro país, todo mundo falando castelhano. Primeira vez que eu caio num lugar onde todo mundo fala outra língua. Eu nunca tinha saído do Brasil. Se é que a gente pode chamar isso de sair do Brasil. Pode, né? Literalmente sim. Beleza. Pra quem já foi lá, pra quem tá acostumado a ir lá, sabe como que é o que eu vou falar agora. Pra quem não sabe, imagine uma ladeira, uma subida cheia de barracas pelo meio da rua. Seria uma avenida, só que não passava carro porque estava tomada de barracas, vendendo diversos produtos, vendendo roupas, vendendo souvenirs, brinquedos, eletrônicos, etc e tal. Assim como você conhece as feiras no Brasil, não difere muito. Quem conhece, por exemplo, a Aparecida do Norte e já foi lá um final de semana, é muito parecido com a Aparecida do Norte, só que menos organizado, óbvio. As barracas no meio da rua são os camelôs, pessoas ambulantes vendendo artigos, circulando ali pelo meio entre as outras pessoas, e também as lojas, diversas lojas chiques, lojas mais simples, as lojas chiques assim como nós temos aqui no Brasil, e as lojas simples parecidas com as lojas de árabes. Não vou falar turco porque eles ficam bravos, apesar de que eu sou descendente de turco. Então, as lojas dos árabes aqui que você conhece, que existem em quase todas as cidades, principalmente nas grandes capitais. Ok, como eu fui mais para conhecer e não para comprar nada, não fui procurar absolutamente nada, mas eu sempre gosto de artigos
equipamentos, acessórios para fotografia e imagem, né? Óbvio, você sabe por quê. Então, entrei em várias lojas, olhei preços, vi algumas roupas, não achei muito vantajoso o preço, sim, era mais barato do que eu encontraria aqui no Brasil, mas não estava estrondorosamente mais barato. Vi um tênis legal, que eu tinha visto no Brás, eu tinha passado pelo Brás um mês antes, perguntei o preço, o cara me falou, não me lembro qual era o preço, só sei que estava mais caro do que no Brás. Acredite se quiser, não sei de onde que o pessoal do Brás traz, mas estava mais caro do que no Brás. Ok, vi celulares, os celulares a metade do preço do que a gente encontra nas galerias da 25 de março em São Paulo. Para você que não sabe, não conhece São Paulo, não sabe o que eu estou falando, na rua 25 de março, onde você encontra tudo a preço mais barato, nós temos celulares e tem algumas galerias especializadas em venda de celulares, e lá você encontra celulares mais baratos do que no resto do Brasil. Aliás, quando você compra do Mercado Livre, por exemplo, muitas vezes vem de lá. Se você comprar de São Paulo, provavelmente vai vir dessa região lá. São pessoas que têm loja física lá e que vendem para você. Ou na rua Santa Ifigênia, que também é um lugar, o point dos eletrônicos. Beleza, circulei, olhei lojas. Aquela subida cansa, tive que sentar num lugar lá no meio da rua, tinha uns bancos, tipo um largo, uma pracinha. Descansei um pouco, continuei a caminhada. Uma coisa que eu achei interessante lá, as frutas e verduras, em toda a banca de verdura, o que você via em destaque era banana e mexerica, ou mimosa, ou morgote, como você preferir. Aquela prima da laranja lá, que a gente conhece bem, que vem em gomos. E não só via o pessoal vendendo, como via bastante gente comendo pelas ruas ali bananas. Pois bem, venci a ladeira e fui caminhando por aquela rua, até que eu cheguei num cruzamento. Cruzamento bastante movimentado. Acabaram as barracas e começou o movimento de carros, veículos na rua. A primeira coisa que eu fiz ao atravessar a rua foi procurar sinalização. Afinal, era um cruzamento perigoso. Você acha que eu achei faixa de segurança? Bom, mas também não é em todo lugar que tem faixa de segurança. Beleza. Mas e semáforo? Também não tinha. E a placa de preferencial? Quem que tinha que parar, quem que deveria se prosseguir, também não tinha. Ou seja, a técnica para atravessar a rua era não estar vindo o carro, porque você sabia que se você entrasse, o carro provavelmente não iria parar para você. Na verdade, eu tenho certeza que ele não iria parar. Então, aí foi estranho. E essa rua tinha algumas passarelas para pedestres mais à frente, até que eu tive a oportunidade de subir numa delas, e de lá eu gravei esse videozinho para você. Bom, esse não é o cruzamento que eu tive dificuldade para atravessar, porque esse aí você observou que apesar de tumultuado ainda tinha um guarda de trânsito. Na verdade tinham dois guardas de trânsito. Só que é engraçado de você ver pelo seguinte, eu curto o ônibus, eu gosto de ver o ônibus, e lá você via cada pau velho, como você pode ver, cruzando nesse cruzamento. Ficou redundante, né? Cruzando o cruzamento, mas foda-se. Bem como você viu o tratorzão lá, andando no meio da cidade como se fosse um veículo normal, né? Um carro normal. Um carro e uma moto, provavelmente aqueles eram o carro dos guardas que estavam sinalizando o trânsito ali parado no meio do cruzamento, bem no meio da rotatória. Enfim, é daquele jeito que você viu. Bem diferente do Brasil, bem menos estruturado, mas aí tem uma vantagem, é um lugar bonito. Convenhamos que é um lugar bacana, bastante árvores, bastante verde, uma via bastante espaçosa, né? Outra coisa que você deve ter visto, não tem sinalização nenhuma na pista também, né? Só o asfaltinho ali. Em resumo, eu achei algumas coisas bastante interessantes, porque em Foz do Iguaçu eu estava me sentindo em casa. A cidade de Foz do Iguaçu é muito parecida com a cidade onde eu moro, até mesmo no número de habitantes, é semelhante aonde eu moro. Já o Paraguai é realmente outro universo, outro mundo, outro país, literalmente falando. É impressionante como ao cruzar um rio, atravessar uma ponte, você sente uma transformação de culturas imensa. A começar pela língua. Eu também fiquei totalmente perdido lá no Paraguai com o castelhano, não conseguia entendê-los
por sorte, eles me compreendiam perfeitamente e tentavam falar o portunhol, ou até mesmo alguns falavam português claramente e era possível compreender. O interessante foi que eu cheguei numa loja onde eu comprei alguns produtos para minha câmera fotográfica, comprei uma bateria, comprei um cartão de memória, que eu acho que é esse que eu estou usando. Ah, não é esse, mas não tem problema, é um cartão de memória que está no meu celular, enfim. Comprei algumas coisinhas lá, bem mais em conta do que eu encontraria em São Paulo ou no Brasil, aqui é onde eu moro, na região onde eu moro. E precisava fazer uma espécie de nota fiscal, na verdade não é uma nota fiscal, mas é um comprovante de venda. Eles me fazem aquele comprovante de venda que até é necessário para eu cruzar a fronteira caso os guardas, os fiscais venham a me abordar para fiscalizar. Legal, a vendedora foi coletar os meus dados e uma das coisas que ela me perguntou, óbvio, meu nome. Eu pensei, puta merda, o nome aqui é diferente, como que eu vou falar meu nome? Vou soletrar. E comecei. L-A-U-D-N-I-R. Ela entendeu perfeitamente. Laudemir. Exato. Vamos ao sobrenome. R-A-M-O-S. Ela olhou pra mim e falou, será que somos parentes? Eu também sou Ramos. Puta que mancada. Enfim, eu estava em outro país, eu achei que tudo era diferente. Talvez eu seja paraguaio e nem saiba, né? E eu falei pra vocês que eu era descendente de turcos. Que coisa, né? Enfim, resumindo qual que foi minha sensação lá no Paraguai, eu fiquei perdido, me senti realmente num país estranho. Apesar de estar a poucos quilômetros ou a poucos metros do Brasil, algumas centenas de metros do Brasil, é completamente diferente. E não me senti à vontade de fazer compra, me senti um estranho forasteiro, fora de casa realmente lá. E óbvio que essa impressão foi da cidade del Leste, né? Cidade vizinha aqui de Foz do Iguaçu, que dá acesso pela Ponte da Amizade, mas óbvio o Paraguai é um país grande. E como todo país, como todo lugar, tem diferentes maneiras de viver, diferentes lugares, tem sua periferia e tem seus grandes centros, e com certeza o Paraguai também tem muita coisa boa a conhecer. Mas a primeira impressão ali foi meio assustadora, e digo uma coisa, quem reclama do Brasil vai morar ali no Paraguai, vai morar ali na Cidade do Leste. Ali sim, do meu ponto de vista, há razões para reclamar. Só não pode reclamar dos impostos, que me dizem que, segundo consta, são muito mais justos do que aqui no Brasil. Mas enfim, a primeira impressão que eu tive ali foi bem precária. Ah, eu estava esquecendo de falar uma coisa. Ônibus. No Brasil, pelo menos aqui onde eu moro, próximo a Curitiba, vocês devem saber que existe o ligeirinho, existe o biarticulado, e Curitiba é uma cidade referência no transporte coletivo. É uma merda, mas é referência. Não tem metrô, não tem VLT, mas é referência, pelo menos no quesito ônibus. E os ônibus são top de linha, tem ar-condicionado, a maioria tem som ambiente, alguns tem uma TV, um vídeo que vai passando algumas notícias ou um filme mudo, motorista uniformizado, cobrador uniformizado. Já lá no Paraguai, o que eu via? Aqueles pau velhos e o cara de chinela havaianas pendurado na porta do ônibus, que andava com a porta aberta, por sinal, catando passageiros em qualquer lugar ali, fora de ponto, enfim, qualquer lugar ali parece que era ponto de embarque ou desembarque. Eu acho que é onde a pessoa pedia para descer. Então essa foi a minha primeira impressão do Paraguai. E eu espero voltar lá com mais calma, mais preparado, com alguns dólares no bolso, comprar mais coisas. Eu até evitei de comprar porque eu não sabia como funcionava a questão de passagem da fronteira. E para falar bem a verdade, nem lembrava qual era o valor da cota. Mas enfim, ao passar a fronteira, sabe quantos fiscais eu vi ali na fronteira do Brasil? 0 fiscais. Então, e o meu retorno? Eu estava hospedado no centro de Foz do Iguaçu. E o que a Anta resolveu fazer? Resolvi voltar a pé. Cruzei a Ponte da Amizade, peguei a avenida principal que dá acesso ao centro, que se eu não me engano é a Avenida Juscelino Kubitschek, e fui caminhando. Beleza, a hora que eu achei que estava muito longe, eu parei num ponto do ônibus e esperei. O primeiro ônibus que veio, eu sabia que ia para o terminal ali, porque estava na direção do terminal, ia a poucos quilômetros. Embarquei. Dei R$5 para a cobradora, era uma senhora. Ela viu que estava rasgada a pontinha do dinheiro e disse, essa nota não vale. Tive que substituir por outra nota. Enfim, é o contraste. Brasil, Paraguai. Brasil, Paraguai. É isso aí, meu povo. Espero que você tenha gostado dessa história. Se gostou, deixe seu like aqui embaixo. Se inscreve no meu canal. Comente, diga o que você achou disso tudo. E em breve eu trago uma nova história pra você. Eu tenho que contar ainda da minha história, a ida a Porto Iguaçu, na Argentina. O Puerto Iguaçu, sei lá como que se fala. Isso aí, um abraço e até breve.